primeiro lugar, queria agradecer o convite. É com o maior prazer que estou aqui a falar para os sindicalistas, porque eu tenho dedicado todo o tempo da minha atividade profissional a estudar pensões. E, portanto, espero que estas minhas reflexões possam ser proveitosas para os presentes. Quero dizer que sou economista e tenho estudado a economia das pensões, mas segundo uma perspectiva que não corresponde à que é da ortodoxia das pensões, que é a visão que nós conhecemos, que é amplamente divulgada a vários níveis, designadamente na comunicação social. Não partilho nem os diagnósticos, nem as soluções, mas hoje não venho falar da economia das pensões, venho falar mesmo de reformas das pensões e das reformas subversivas do sistema de pensões. Reformas subversivas, porque eu hoje venho falar de princípios, porque foi isso que me foi proposto. Portanto, acho que subverter os princípios é subverter os modelos, por isso designei a apresentação reformas subversivas. E a primeira afirmação com que quero começar pode parecer um pouco estranha, mas a verdade é que o movimento de privatização das pensões está hoje em refluxo em todo o mundo. Refirma ao conceito de privatização em sentido convencional, como substituição dos esquemas públicos de pensões por repartição por esquemas privados de capitalização com contas individuais. O que acontece? Este movimento está em refluxo, mas os advogados da privatização não desistiram da ideia. E não desistiram da ideia, estão apenas à espera de dias mais favoráveis para impor o seu modelo. Até lá, concentram-se em duas tarefas: propor outras ideias e modelos. Eu depois vou explicar esta ideia melhor, porque é que a privatização está em refluxo, ao contrário do que possa parecer. Concentram-se em divulgar outras ideias e modelos para alargar tanto quanto possível a esfera da responsabilidade individual e promover a privatização do risco. Ao mesmo tempo, ocupam-se de uma outra tarefa, que é a mudança de mentalidades. E por isso é que as reformas das pensões que estão para vir são extremamente subversivas, porque mudando mentalidades, querem mudar a maneira como nós olhamos e encaramos o sistema de pensões. Assim, a ideia é que, tanto quanto possível, as pessoas devem ficar familiarizadas com os princípios e as normas que são próprios da esfera do mercado, para que os interiorizem como naturais. E então, a ideia é: o sistema público de pensões ótimo é, nesta visão dos advogados da privatização, o que mais se assemelha a um sistema privado de contas individuais. O ideal de justiça é que cada um receba na proporção da sua contribuição passada, que é um ideal individualista. Por isso, é hoje muito difícil perceber a agenda política dos advogados da privatização das pensões, porque é muito pouco transparente, muito mais complexa, mas muito subversiva, porque querem que nós deixemos de olhar para o sistema de pensões da forma como olhávamos há 20, 30, 40 anos. Por isso, quando aquele senhor que falou inicialmente referiu, temos que recuperar a memória, eu subscrevo inteiramente essa sua afirmação. E então, o roteiro que proponho para esta exposição é precisamente olharmos para o modelo original de repartição e percebermos qual era o contrato social que lhe estava subjacente. É uma tentativa, eu vou repetir coisas que são conhecidas de todos, mas é muito importante recuperarmos essa memória para corrigirmos alguns erros que são fundamentais e que são cometidos hoje por pessoas que querem defender o sistema e que, a meu ver, acabam por ir na retórica do inimigo. Desculpem a expressão, mas parece-me este aspecto muito importante. Então, o primeiro passo é fazermos uma breve revisão qual era o modelo original da repartição e o contrato social subjacente. Em segundo lugar,
equacionarmos um pouco que modelo é esse ou que modelos são esses da ortodoxia das pensões, a difusão, eu muito brevemente vou fazer uma breve incursão histórica para falarmos da difusão e do refluxo da privatização das pensões no primeiro modelo do Banco Mundial, porque o Banco Mundial hoje já não propõe o que nos veio propor em 94 e é muito importante percebermos quais são essas propostas e o que lhes está subjacente. Eu designei a segunda e a terceira vias do Banco Mundial, que é um relatório de 2001, que é extremamente claro em relação a isto, e é hoje aquilo que está na agenda das instituições internacionais é preciso ser bem percebido para que as pessoas possam perceber a natureza das propostas, o que é que lhes subjaz. Depois faço uma breve referência a Portugal. Ora bem, em primeiro lugar, eu vou passar o slide um bocadinho depressa para não me alongar demasiado, apesar de ter mais tempo. Temos aqui alguns traços essenciais e eu refiro cada um devidamente, depois deixo-vos os slides. A primeira característica do modelo original, não é do que temos hoje, é a seguinte: é que o modelo é financiado por recursos correntes. Isto quer dizer, conforme está ali no slide, que se faz uma transferência. O modelo opera uma transferência da fração de riqueza que é criada em cada período e que é uma transferência dos ativos para os reformados. Isto significa que são as contribuições sociais de hoje que financiam as pensões de hoje. As contribuições sociais incidem sobre os salários de uns, os ativos empregados, e financiam as pensões dos outros. Ora bem, e isto é preciso clarificar muito bem, porque se ouvem várias coisas erradas, mesmo da boca de quem quer defender a segurança social. Primeira questão: ninguém contribui para si mesmo. Contribuímos para financiar as pensões dos outros, confiando que outros, um dia mais tarde, contribuirão para financiar as nossas. Ou seja, pôr €1 na Caixa Geral de Depósitos é fazer poupança. Pôr €1 na Caixa Geral de Aposentações é entregar à Caixa Geral de Aposentações dinheiro para ela distribuir pelas outras pessoas. Não é poupança. Contribuir não é poupar para a reforma. Por isso, eu queria salientar este aspecto. Um esquema público de repartições não é um esquema de poupança com contas individuais. E ouve-se isto todos os dias na televisão, como se fosse assim, e não é. Então, se nós, quando pomos €1 na Caixa Geral de Aposentações, não estamos a pagar a nossa pensão, não estamos a poupar para a nossa reforma, não há razões para reivindicarmos o direito à pensão como direito de propriedade. O direito à pensão é um direito social. É um direito social que se fundamenta no esforço contributivo prévio. A minha pensão no dia em que eu me reformar é extremamente legítima. Não porque eu descontei e porque vá exigir do Estado, Social, do Centro Nacional de Pensões, o retorno das minhas contribuições. Mas é legítima então porquê? Porque no momento em que eu passar à reforma, eu já estive 40 anos a contribuir para financiar as pensões das outras pessoas. E isso, o facto de ter contribuído antes, exige, no dia em que eu passo à reforma, futuros trabalhadores sejam chamados a contribuir para financiar a minha pensão. E isto significa uma coisa muito importante. É que o sistema de pensões original fundamenta-se num princípio essencial, que é o princípio do altruísmo. Não tem nada a ver com o princípio do... Não é como pôr dinheiro na Caixa Geral de Depósitos em que eu ponho no gestão e tenho exigido mais tarde. Por isso, há muitas fraudes que se dizem hoje sobre a segurança social, sobre a sustentabilidade futura, que se alicerçam nesta ideia que o sistema de pensões tem que funcionar como um esquema de poupança-reforma. Não é assim. Portanto, o princípio é o princípio do altruísmo. E os direitos são extremamente legítimos enquanto direitos de propriedade, não enquanto direitos de propriedade, mas como direitos sociais decorrentes do facto da pessoa ter contribuído muitos anos para financiar as pensões dos outros. Eu peço desculpa, mas eu tinha que gastar 5 minutos a dizer isto, que é uma coisa que toda a gente sabe, mas vejo professores catedráticos de economia a dizer o contrário na televisão,
vejo as pessoas cheias de boas intenções a quererem defender os pensionistas e a reivindicar o direito à pensão de reforma como direito de propriedade. Não é assim. É um direito social que tem uma legitimidade enorme, fundamenta-se num princípio de altruísmo. E esta questão, para mim, é fundamental. O segundo aspecto essencial é que, como todos sabem, tem implícito o modelo original, tem implícito o contrato, tem subjacente um contrato implícito entre gerações. Isto significa, o sistema requer a cooperação das gerações sucessivas para assegurar o cumprimento da promessa de pagamento de uma pensão no período da reforma aos trabalhadores do presente. E um contrato entre gerações entre gerações sucessivas, só pode ser garantido pelo próprio Estado. E é o Estado que assegura o cumprimento dessa promessa. Bom, terceira característica fundamental. Estamos a falar de trabalho, do mundo do trabalho, porque estes esquemas organizam ou respeitam uma lógica de solidariedade de base laboral. Não tem nada a ver com as lógicas de solidariedade que são implícitas no funcionamento dos sistemas fiscais, que é uma solidariedade entre os desiguais, de quem tem mais para quem tem menos. A solidariedade organizada pelos sistemas públicos de repartição é uma solidariedade entre iguais, do trabalhador para o pensionista, de quem está empregado para quem está desempregado, de quem não tem filhos para quem está em situação de maternidade, de quem não tem acidentes profissionais para quem sofre acidentes profissionais, assim sucessivamente. E este sistema o que faz é mutualizar uma parcela da massa salarial que não é diretamente paga aos trabalhadores porque se destina a ser redistribuída, ser mutualizada, ou seja, ser redistribuída de imediato para financiar as tais prestações sociais substitutivas do rendimento de trabalho. Por isso se diz que estes esquemas exprimem uma forma de solidariedade de base laboral. E há um aspecto que hoje está a ser posto em causa e por isso eu queria salientar que vai ser posto em causa, que é um caráter que é próprio dos sistemas de repartição originais. São esquemas de prestações definidas. Isto é muito importante perceber. A pensão, como direito social, é definida por uma regra de cálculo estabelecida na lei. Mas, a priori, nós sabemos qual é a regra de cálculo. O seu valor é definido a priori. O propósito é assegurar uma dada taxa de substituição do rendimento de trabalho. E como esta é a variável central, o que era essencial nos esquemas originais e que já se perdeu muito é que a primeira pensão estivesse relacionada com os últimos salários. Porquê? Porque é a única forma de garantir que se mantém o poder de compra. Este aspecto é absolutamente fundamental as pessoas perceberem, porque a reforma de 2007 veio pôr em causa este princípio. Só uma notazinha em termos de economia portuguesa. Fazem ideia de quantas vezes cresceu o produto português em termos reais entre 1960 e 2000? Cresceu mais de 5,5 vezes. Reais, não estou a falar nominal. Real. Isso significa que o bolo, portanto aqui também entra a questão da produtividade, os modelos de crescimento económico são de facto muito importantes. O bolo entre 1960 e 2000, os dados que eu tenho são 2001, mas é 2000, em 40 anos desceu 5,5 vezes. Imaginem o que significa estar a fazer depender a pensão das contribuições de há 40 anos sobre salários que eram muito inferiores. Nós nunca devemos exigir o retorno das contribuições. Para haver manutenção dos poderes de compra, que era o que se presumia no modelo original, era fundamental que as pensões dependessem das remunerações dos últimos anos de atividade. Mais, que as pensões, já que o período em que nos encontramos na reforma vai ser cada vez maior, que houvesse um método de indexação que, no mínimo, permitisse manter o poder de compra da pensão. Bom,
No modelo original, as pensões não têm relação nenhuma com a esperança de vida restante, nem têm a ver com as contribuições de cada um para o sistema. Não está na sua lógica, não está na sua matriz. Mas, sobretudo, queria que vocês interiorizassem esta questão. O valor da pensão é definido a priori. O indicador de referência é a taxa de substituição do salário e, obviamente, que garantir níveis de vida envolve uma responsabilidade social enorme nesse propósito. Isto, desculpem, eu tive só a repetir, tive só a fazer aquilo que propôs. Tentar recuperar a memória. Porquê? Precisamente porque o pensamento neoliberal que inspira as propostas que estão hoje inscritas nos modelos que nos são propostos pelas instituições internacionais, e refiro-me ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, mas às instituições da União Europeia, que são, neste momento, ultraliberais, o que nos querem fazer crer é que não é este o modo normal que eu tive a descrever de funcionamento num sistema de pensão. O modo normal e o correto não se baseia no princípio do altruísmo, mas naqueles princípios que estruturam os esquemas de pensões, de contribuições definidas, esquemas de poupança-reforma, que é, vamos exigir o retorno daquilo que lá pusemos, como se estivéssemos a poupar para a reforma e não a contribuir para os outros. Esta ideia fundamental, eu acho que importa desfazer, é fazer aquilo que nos propôs, recuperar a memória. E achei que valia a pena perder tanta exposição a dizer isto. Está bem? Vamos então ver quais são os modelos que as instituições internacionais nos propõem ou propuseram. Este modelo, conforme eu tive a descrever, foi aperfeiçoado nas generalidades dos países envolvidos a partir dos anos 60. Em muitos países envolvidos da Europa e de todo o mundo. E o objetivo passou a ser a manutenção dos níveis de vida, portanto, respeitavam-se aqueles princípios que eu referi há pouco. A ideia era, como o senhor também referiu, garantir a continuação do salário na reforma. E, sob esse ponto de vista, o modelo ideal era da função pública. O ideal de justiça implícito, e é preciso salientar, é diferente dos esquemas de poupança-reforma. É manter a paridade dos níveis de vida entre os pensionistas e a população ativa. Bom, mas estes esquemas conheceram um grande desenvolvimento na Europa, em geral, no mundo, em Portugal só depois do 25 de Abril, mas logo a partir de meados dos anos 70, o consenso do pós-guerra permitiu o desenvolvimento destes esquemas que começa a desfazer-se. Diversos contributos teóricos começam, Martin Fels, entre outros, começam a apontar a ideia que o envelhecimento demográfico iria tornar as sistemas sustentáveis, que os efeitos no mercado de trabalho seriam adversos e outros artigos. Diversos autores trabalharam neste sentido para afirmar um novo paradigma, as instituições internacionais também, e começaram a trabalhar em modelos que incrementassem a responsabilidade individual pela garantia do rendimento na reforma e surgiram então propostas de privatização. Aquilo que uma autora alemã, Katharina Müller, criou uma nova ortodoxia das pensões, que difunde a ideia de reduzir o papel do Estado, desmantelar este contrato social que vos estive a falar. Depois é a história que vocês conhecem, que nós conhecemos. A experiência de privatizações no Chile em 81, dada como exemplar no tempo de Pinochet. A outra experiência de privatizações seguiu foi o Reino Unido em 86 e depois de tudo ganha um grande impulso com a publicação, este tipo de privatização, com a publicação do relatório Banco Mundial em 1994. Alguns autores falam que a partir daí os estudos são bastante fundamentados, se pode falar de uma campanha transnacional para a afirmação do novo paradigma. Quem tiver interesse por estas questões, recomendo a leitura de um autor americano que estudou profundamente estas questões, Mitchell Lorenstein. Os estudos do Mitchell Lorenstein evidenciam o envolvimento direto de instituições internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, etc.,
dos reformadores do Chile e de muitos outros economas, de tal maneira que não podemos subestimar esta questão. As reformas das pensões são as consideradas na literatura económica um caso de política global. Elas difundiram-se a toda a América Latina no início dos anos 90. Na segunda metade dos anos, final dos anos 90 e princípios dos anos 2000, difundiram-se no leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. Mas difundiram-se também na Ásia e na África, em muitos países. Portanto, com o envolvimento direto destas, eu hoje não posso desenvolver essa matéria, não quero gastar menos tempo, mas isto é um facto e importa conhecê-lo. Falamos em política global. Portanto, há um movimento global apoiado por atores políticos internacionais de grande poder para a destruição dos sistemas públicos de pensões. Entretanto, aquilo que dizia no início e que pode criar alguma estranheza, o movimento de privatização, no sentido convencional do termo, está hoje em refluxo. E é muito importante perceber isto. Porquê? Já vos vou dizer porque é que está em refluxo. Primeiro explico porque é que está em refluxo e depois que implicações é que isso tem para a luta política, digamos assim. Todos estão à espera, mas temos que perceber que o contexto é de facto muito difícil, apesar disto. É que o movimento de privatização conheceu grandes reveses. Primeiro, dentro do Banco Mundial, o modelo de ortodoxia que dizia que os regimes de pensões públicas são insustentáveis por causa da demografia, etc., etc., conheceu uma crítica teórica implacável de economistas de renome. Stiglitz, Orzach, Nicholas Barr, Peter Diamond, e estou a falar de 2 prémios Nobel, pelo menos o Diamond fora do Banco Mundial, mas Nicholas Barr é do Banco Mundial, o Stiglitz também, a partir de 99, começam a tentar mudar ou meter algumas brechas no paradigma dominante. Ao mesmo tempo, há 2 relatórios de avaliação interna do Banco Mundial, um de 2005 e outro de 2006, que fazem autocrítica da campanha a favor da privatização. E depois temos eventos históricos marcantes. Os Estados Unidos, que tinham passado o tempo nas instituições internacionais a advogar a privatização das pensões no território dos outros, no tempo de Bush, em 2005, falha a campanha da privatização de Bush, perto pela popularidade precisamente por causa disso. Em 2006, o famoso modelo do Chile, que era dado como exemplar, afinal foi reformado. O Chile hoje já não é o que foi. Por várias razões, também não vou falar, mas aquilo não estava a funcionar a muitos níveis. Problemas de cobertura, desigualdades, etc. E depois dá-se a introdução da crise financeira global em 2008, que provoca uma erosão drástica no valor dos fundos acumulados nos fundos de pensões dos principais países desenvolvidos. Então, o que é que acontece? Já antes da crise financeira, o movimento de privatização começa em refluxo, mas depois foi acelerado. O processo de difusão foi suspenso em 2005, depois de 2005, agora há 2 experiências históricas, uma no Malau e outra no país, mas não falo sobre isso, que são as únicas que acontecem depois de 2005, eu não conheço o suficiente para falar disso. Os esquemas de privados de pensões começam a recuar drasticamente nos países do leste europeu. Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, Eslováquia. A Polónia era o Chile da Europa. A Polónia privatizou nacionalizou agora metade do valor dos fundos de pensões. A Argentina e a Hungria desmantelaram, mas com salienta. O grande conhecedor destas matérias, que é o Orenstein, ele tem uma expressão muito engraçada, diz assim: a ideia de privatização não morreu, eu passo a citar, afirma o autor. E agora eu peço muito a vossa atenção, que é assim: a privatização, isto até tem uma certa ironia, a ideia da privatização das pensões não está inteiramente morta, mas em processo de renascimento, pelo menos no sentido hindu de continuar a existir em espírito, se bem que transmigrando para uma forma diferente. A privatização das pensões tornou-se outra coisa, mas o seu espírito permanece ainda entre nós. Como vem um inimigo é difícil. Ou seja, a ideia não tem hoje ambiente propício à reencarnação. E a ideia, e porquê? 2 razões. A primeira é evidente depois do que eu disse. A questão da situação financeira dos fundos de pensões na atualidade. Que é calamitosa. Basta abrir qualquer relatório sobre isso, o CDE, tem informações sobre a matéria.
E a segunda, e é a principal, é que privatizar pensões é muito caro para o Estado. Implica níveis de endividamento públicos elevadíssimos. Por uma razão simples. É que não se pode pedir aos trabalhadores que contribuam duas vezes. Uma vez para pagar as pensões de quem está reformado e outra vez para si próprios, para acumular fundos nas suas contas. Então, quando se entra num processo de privatização de substituição, o que acontece é que os trabalhadores têm que acumular fundos, têm que contribuir para si mesmos, para os tais esquemas de poupança de reforma, o Estado tem que se endividar para pagar o que deve às gerações anteriores. Ou seja, no momento atual, não há quaisquer condições para substituir capitalização por repartição. Para substituir repartição por capitalização. E isto é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas com as pensões a discutirem plafons. Isso era a discussão dos anos 90. Que era assim, vamos reduzir as contribuições para o sistema público, para que parte das contribuições seja canalizada para o privado. Não é esta a questão hoje. E é preciso ter consciência disso. E agora vamos pensar, o espírito da privatização ainda está entre nós, dizia o Ornstein. O que é que isto significa? Significa que vai haver, muda o discurso das instituições internacionais. O Banco Mundial não defende a transição da repartição para a capitalização, o FMI também não, e o FMI em dois casos, Letónia e Hungria, até apoiou os planos de recuperação, de recuo da privatização para recuperar finanças públicas. A Polónia tem um governo ultraliberal, que nacionaliza os fundos para recuperar as finanças públicas. Portanto, ninguém vai propor em Portugal as reformas substitutivas. Ninguém vai propor, porque o Estado teria que se endividar para o viabilizar. Por isso é que eu começo por dizer, isto hoje é muito mais complexo, menos transparente do que nos anos 90. Porquê? Porque os advogados da privatização, o que é que vêm propor hoje? Vêm propor, enquanto se aguarda a oportunidade para a reencarnação, vêm propor medidas que facilitam o processo de privatização em que se venha a realizar mais tarde. Outras ideias e modelos que já iremos falar. E concentram-se também em mudar mentalidades. E aí eu saliento mais uma vez. Mudar mentalidades é fazer-nos crer que quando estamos a pôr €1 na Caixa Geral de Apresentações, estamos a pôr €1 na Caixa Geral de Depósitos, que estamos a poupar para nós mesmos. Então, no domínio das outras ideias e modelos, insere-se aquela que é a segunda via do Banco Mundial, a via das chamadas reformas paramétricas, que visam reduzir a despesa dos esquemas públicos. Porquê é que a redução da despesa nos esquemas públicos favorece a privatização? É porque a redução das pensões leva as pessoas naturalmente, espontaneamente, a procurar fontes adicionais de rendimento na reforma, favorecendo o desenvolvimento da previsão privada. Então, esta segunda via do Banco Mundial e das instituições internacionais é várias formas de reduzir despesa nos esquemas públicos, aumentando a idade da reforma, porque as pessoas, apesar disso, reformam-se assim que podem, reduzindo pensões. Segunda medida. A primeira é reduzir pensões de uma maneira geral. E a segunda, isto é muito interessante, o Ornstein alerta para isto, melhorar a cobertura dos mais pobres, a pretexto de reduzir a pobreza. Mas a verdade é que melhorar a cobertura dos mais pobres é o corolário da redução geral dos níveis de pensões. E não se esqueçam que esta ideia, temos que melhorar a cobertura dos mais pobres, significa reduzir o patamar redistributivo aos níveis mais baixos. Aliás, o primeiro modelo do Banco Mundial supunha um pilar público redistributivo que visava reduzir a pobreza, sobre o qual se iria edificar o pilar complementar à complementar. Então vou abreviar, porque queria mesmo referir.
Eu sabia que se começasse a falar sem a segunda via do Banco Mundial, esta esqueci-me com a interrupção da referir o terceiro aspecto, é que hoje, na segunda via da redução das pensões, está o incentivar em vez de obrigar as pessoas a aderir aos esquemas privados. Certo? Porque obrigar ninguém pode, se não o Estado teria custos muito grandes. A terceira via do Banco Mundial é muito perigosa e eu acredito do Banco Mundial está escrita no relatório Rethinking the State de 2013 do Fundo Monetário Internacional e é muito defendida das instituições europeias, que é mudar completamente o modo de funcionamento dos esquemas de repartição. Mudá-los por dentro, corroê-los. Fazer deles como se fossem um esquema de poupança-reforma. Construí-los à imagem e semelhança dos esquemas de poupança-reforma. Tudo isto implicando a transferência da responsabilidade e do risco para os indivíduos. É o chamado modelo sueco, que não assusta ninguém, porque nós pensamos no modelo da social-democracia sueca, mas é o modelo do neoliberalismo sueco. É um modelo de contas individuais virtuais. Ou seja, dando a sensação que cada um tem uma poupança. O que se faz é, em vez de registrar os salários, registram-se as contribuições. E na hora de definir a pensão, ela é proporcional às contribuições. É claro que não há dinheiro nas contas virtuais, porque como o modelo é de repartição, o dinheiro que lá se põe é para pagar pensões aos outros. Eu não vou falar muito sobre isso, só para dizer. Os equilíbrios financeiros são segurados automaticamente, porque o Estado pode reduzir a taxa virtual de garantia das contribuições, digamos, a pensão, muito simplesmente, e não falo mais sobre isso, a pensão é proporcional às contribuições, mas a constante proporcionalidade é baixa ou alta consoante as necessidades de financiamento. O esquema sueco até tem um mecanismo de ajustamento automático que reduz pensões já em pagamento se a conjuntura económica ou se a demografia o justificarem. O esquema está sempre a equilíbrio financeiro. É claro que a contrapartida de tudo isto é a segurança de rendimento na reforma, questões de desigualdades entre pensionistas, falta de cobertura, etc. Eu penso, agora só numa referência muito breve, do que se passou em Portugal ao longo dos anos 2000, nas leis de bases que acabaram por ser regulamentadas tardiamente e cujo efeito só se sentiu depois com a reforma de 2007, essa reforma já foi altamente subversiva. Porque faz parte do segundo modelo, que é das reformas ditas paramétricas, que são apresentadas como essenciais para garantir a sustentabilidade financeira e que supostamente só ajustam alguns parâmetros no modelo. A ideia é sempre reformar para salvar. No entanto, na sequência dessa reforma, prevêem-se cortes drásticos, estavam inscritos na matriz da reforma, cortes drásticos dos níveis de pensões, alteração dos objetivos, porque a partir do momento em que as pensões deixam de ser referidas aos últimos salários e passam a ser referidas aos salários de toda a carreira, a taxa de substituição baixa imenso. Portanto, o nível de substituição do salário não é comparável. E também porque os métodos de indexação só garantem a manutenção do poder de compra para pensões de níveis muito baixos. Portanto, tudo isso são dois movimentos e mais, com a introdução do fator de sustentabilidade, reparem que as pensões passam a depender da esperança de vida. Por um lado, temos o reforço do caráter contributivo e o facto das pensões dependerem da esperança de vida, que não são próprios, dois elementos que são próprios dos planos de poupança-reforma. Portanto, já aqui há algo desta ideologia da contributividade estrita, a ideia de que as pensões se devem assemelhar ao funcionamento dos esquemas privados de poupança-reforma, são dois elementos claramente integrados, e a aceitação da possibilidade de divergência em relação ao salário. Com a redução das taxas de substituição, com métodos de indexação que já não garantem a manutenção do poder de compra para todos, com o facto muito importante dos níveis mínimos das pensões terem sido desligados do salário mínimo, e mais,
que eu acho extremamente grave, quem lê o diploma que instituiu o complemento solidário para idosos, vê-se que o próprio direito à pensão mínima, quem contribuiu, estou a falar de regime contributivo, foi questionado enquanto direito fundamental no trabalho. Passará a ser garantida em situação de necessidade se a orientação do complemento solidário para idosos se vier a ter sequência. Portanto, neste momento, eu creio que o que pode hoje ser proposto são duas vias às quais eu me estive a referir há pouco tempo. As reformas paramétricas, reformar para salvar, quer dizer, cortar pensões em nome da sustentabilidade financeira, mas de facto estas reformas alegam salvar a segurança social, mas muitas vezes corroem os seus princípios originais. Outra hipótese é a terceira via do Banco Mundial, que é de facto a imposição em Portugal do modelo sueco. Alerto para aspectos que já referenciei, para os perigos. O nível da pensão não é um esquema de contribuições devidas, o nível da pensão não é garantido nem definido a priori, as pensões são cortadas automaticamente, e o automaticamente significa sem debate político. O esquema continua a ser de repartição, mas como o modelo sueco realiza um equilíbrio automático, muitas vezes ele é apresentado em nome da defesa da repartição. Estão a ver? Porque de facto garante os equilíbrios financeiros automaticamente. Claro, quem perde é a segurança de rendimento na reforma. Há um autor americano, isto tudo é, as reformas são defendidas em nome do reformar para salvar. E há um autor americano que é o Robert Eisen, que foi um dos grandes combatentes contra a privatização dos Estados Unidos, que tem o título do artigo em que diz: o que é preciso é salvar a segurança social dos seus salvadores. Agora, o que eu não acredito é que seja possível salvar, e vou na linha do que o Ricardo Mamed disse há pouco, que seja possível salvar os sistemas públicos de pensões no quadro do colete de forças neoliberal hoje instituído no Europa. Na verdade, o desmantelamento dos sistemas está inscrito na matriz neoliberal das atuais políticas europeias, porque as pensões estão a ser pressionadas por todos os lados, pelas políticas macroeconómicas, já não digo porque o Ricardo já falou, pela visão do mercado de trabalho, que hoje é uma visão do lado da oferta, e a ideia para as pensões que se encontra em qualquer leitura atenta das recomendações europeias é contribuições baixas para não elevar os custos de trabalho, pensões pouco generosas para não desincentivar a oferta. Por outro lado, a agenda política é favorável à globalização, considera-se que os sistemas se devem adaptar ao contexto criado pela globalização, colocando-se ao serviço da competitividade das economias. Ou seja, as pensões são tratadas de forma instrumental, o sistema deixou de ser visto como um sistema de garantia de direitos. E a isto acrescenta-se o ponto que está aí em baixo, a visão do papel do Estado. É evidente que a visão hoje dominante é pouco favorável à ideia de um Estado forte. E não falo.